trazer uma breve reflexão. E hoje nós vamos meditar no texto de Neemias. Glória a Deus. Aleluia. Neemias 6, a partir do verso 1. Glória a Deus. Neemias 6, a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, hoje tem mais gente que não estou de costume, hein? Eu estou mais nervosa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler então. Neemias 6, a partir do versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Só até aqui. Poder sentar. A história de Neemias é uma história que eu gosto muito e eu já havia lido e feito até um mapa mental porque eu gostei muito da história dele. Neemias, ele era copeiro do rei e posteriormente ele foi governador de Jerusalém. O irmão dele, Hanani ou Hanani, Anani, né? Depende de como é lido. Veio e trouxe essa mensagem para Neemias e falou: Neemias, Jerusalém está destruída. Logo após o cativeiro babilônico, ficou só pedra sobre pedra, literalmente, né? Até no decorrer do texto, os inimigos de Neemias falam assim: será que ele vai ressuscitar as pedras para reconstruir os muros de Jerusalém? E daí Neemias fica muito abatido, muito triste, mas ele vai orar, né? Quando ele sabe dessa notícia, e aqui fala no início do livro de Neemias, né? Um livro curtinho, dá para você ler rapidinho. Se vocês quiserem ler toda a história, é muito legal. Ele vai orar ao Senhor. Quando ele fica sabendo dessa triste notícia, ele vai primeiro orar ao Senhor. E é aí que nós já temos aí o primeiro ensinamento para as nossas vidas. O que é que nós fazemos quando nós temos uma triste notícia? A gente corre, vai contar para o vizinho, vai se lamentar e chorar nas redes sociais, vai fazer o quê? Neemias, ele escolheu a melhor opção. Ele foi se lamentar e chorar aos pés do Senhor. A Bíblia diz que ele foi orar, jejuar e chorar aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que ele orou por 4 meses. Ele orou durante 4 meses aproximadamente. Em um dado momento ele foi servir o rei, que ele era copeiro do rei. Ele tinha ali a função de experimentar a bebida do rei. E num dia ele foi servir o rei e o rei falou assim: o que é que você tem? Você não é assim? Você é sempre alegre e hoje você está triste. E como ele tinha passado todo esse tempo orando, jejuando, buscando ao Senhor, Deus tinha dado todas as estratégias a Neemias. E é mais um ponto que eu aprendo com Neemias e que hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Neemias era estrategista. E é uma característica que eu observo em muitos personagens bíblicos, é que quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós resolvemos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é buscar a presença do Senhor, tirar esse período de oração, tirar esse momento para buscar a face do Senhor, o Senhor nos dá estratégia. Quantos testemunhos nós já ouvimos aqui de pessoas que não sabiam o que fazer e vieram aqui para a oração e quando acabou a oração, chegou em casa, dormiu, acordou, eu já sei o que eu vou fazer. E foi isso que aconteceu com Neemias.
Ele soube o que fazer na hora exata. O rei perguntou o que ele tinha e aquele era o exato momento. Foi a deixa, né? Como nós usamos no termo de hoje, foi a deixa que o Senhor deu para ele. Neemias, é agora. E ele falou: rei, eu estou muito triste porque aconteceu isso com o meu povo. E o rei estava preparado, era o momento certo, porque foi o próprio Deus que preparou aquele momento para ele. Então o rei estava com o coração aberto, era tipo assim, como o rei fez com Esther: pede-me o que quiser, darei até metade do meu reino. Foi mais ou menos isso que o rei fez com Neemias. E assim Neemias usou da estratégia que Deus deu para ele diante do rei. E a estratégia foi: rei, eu quero ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Me dá um período X. A Bíblia não fala, mas ele combinou com o Senhor. E o rei permitiu. E ele foi mais ousado. E é outro ponto que eu aprendo com Neemias e que eu não tinha anotado essa, mas é uma característica que eu aprendo com Neemias, é a ousadia. Aleluia. Além dele falar o que ele estava precisando, o que tinha acontecido, quando o rei fala assim, ele viu que era um momento propício, o rei estava de bom humor aparentemente, ele já tinha orado, jejuado, se consagrado, Deus já tinha dado a estratégia, preparou o momento certo e ele foi lá diante do rei no momento em que Deus preparou. Quando o rei perguntou o que ele queria, ele falou e ele ainda foi além. Rei, eu queria também que o Senhor me mandasse cartas. Ele: carta para quê? Não, eu quero carta porque eu preciso de madeira para fazer as portas dos muros, eu preciso de material, eu preciso passar pelas cidades com livre acesso. E se for uma carta do Senhor com seu selo, né? Na Bíblia não fala o selo dele, mas uma carta do rei obviamente tinha o selo do rei. Então Deus deu essa estratégia para ele e ele ainda teve a ousadia de pedir. E sabe o que aconteceu? O rei deu, é claro, porque era o momento certo, queridos. Ele estava preparado, ele tinha se preparado para aquilo. E quando nós estamos aqui na oração, quando a gente vem para cá, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos preparando para aquilo que está por vir ou para aquela situação que nós estamos enfrentando. E Neemias não tinha se preparado para aquela situação porque ele nem sabia o que estava acontecendo. Mas quando ele soube, ele passou a se preparar. Então nós precisamos nos preparar, estar sempre preparados para essas situações, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Às vezes você não está vivendo um momento difícil hoje, mas amanhã você pode sim viver. Então quando nós estamos aqui na oração, seja aqui na igreja ou na nossa casa, fazendo um propósito individual ou em coletivo com a igreja, nós estamos nos preparando, porque quando o dia mal chegar, nós estaremos preparados, assim como Neemias. E no texto que nós lemos, né, Neemias foi lá, ele foi reconstruir os muros, o rei deu a carta que ele precisava, ainda mandou um exército com ele, mandou um pelotão junto com ele para fazer a guarda dele. Olha só, queridos, o que 4 meses de jejum e oração não fazem? É coisa linda. Quando você busca o Senhor, é algo assim, é inevitável. Mesmo que você não queira ser abençoado, mesmo que você não queira que Deus faça aquilo, Deus vai fazer, porque não tem como. Ele não pode ir contra a palavra dele, né? Como está lá em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Neemias nem estava aqui, nem disse que ele estava em maus caminhos, mas ele orou, jejuou, buscou, se humilhou diante da presença do Senhor, porque nós devemos nos humilhar diante do Senhor, né? E Ele, no momento certo, nos exaltará. E o próprio Deus que exaltou Neemias, exaltou de uma tal forma que exaltou até diante dos inimigos. Porque aí também tem essa parte, né, irmãos? Não é porque o Senhor é conosco, não é porque o Senhor está ali fazendo e nos ajudando, indo conosco e nos dando vitória, que os inimigos não vão se levantar. Pelo contrário, se levantou um monte de gente. Foi Sambalate, Tobias, Gesem e os árabes. A Bíblia fala de todos esses, né? E os árabes não tem nem como contar, né?
Gesem era árabe e subtende que ele tinha familiares e pessoas ali junto com eles, e todos eles se levantaram contra Neemias, e a Bíblia fala a respeito disso. Se você for ler a história de Neemias, é o tempo todo Neemias tentando ali reconstruir os muros, chamando as pessoas ali, os judeus, vamos reconstruir, e até os próprios judeus estavam cansados, eles estavam com as suas casas destruídas, nem todos estavam animados. Então ele precisava estar ali revestido, ele precisava estar ali encorajado para poder encorajar o próximo, encorajar as pessoas a quem ele tinha ido socorrer. Então, naquele período que ele passou buscando ao Senhor, se resguardando, buscando a face do Senhor, também serviu para isso. E muitas vezes, quando a gente está aqui se abastecendo, enchendo o nosso pote de azeite, muitas vezes nós vamos ser solicitados para derramar o nosso azeite em outra pessoa que precisa. Às vezes é o nosso irmão, às vezes é um parente, às vezes é alguém que não conhece o Senhor. Esses dias eu conheci uma mulher, duas mulheres, uma muito fechadona e a outra parece que nunca tinha ouvido falar de como é servir Jesus, católica. Ela, eu nunca entendo como é a Bíblia. Eu estava com a minha Bíblia, eu mostrei para ela, a minha dá para anotar, eu vou lendo e vou anotando, porque depois eu vou lembrando. Mas a outra já estava assim, não, depois você fala com ela, pega o telefone dela, não sei o que, não sei o que. Então assim, você tem que estar sempre pronto para derramar em outra pessoa, em alguém que precisa, em alguém que chega para você e fala assim, nossa, aconteceu tal coisa, e você vai falar o que para essa pessoa? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Somos nós que precisamos estar disponíveis para quando alguém vier te procurar, né? Se você está ali no seu ambiente de trabalho, tem um monte de ímpio, e aí vem alguém e olha para você porque você é luz, e às vezes nem sabe que você é cristão, mas por você ser luz, ela vai buscar em você. O que é que você tem para oferecer para essa pessoa? E Neemias tinha coragem para oferecer para as pessoas, para os judeus, para o povo dele. Né? Eu estou falando rápido porque eu quero falar tanta coisa que não dá tempo. Mas chegou nesse momento e Neemias, os inimigos dele não paravam de perseguir ele. Mas sabe o que ele falou? Eu não tenho tempo para perder com vocês. Vocês podem me mandar 1, 2, 3, 4. Aqui na Bíblia fala que eles mandaram 5 cartas. 5 cartas. E a resposta de Neemias era sempre a mesma. Eu não tenho tempo para perder com vocês. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Glória. Queridos, nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Eu e você não podemos parar porque alguém falou alguma besteira para você, porque alguém olhou torto para você, porque alguém não te deu a paz do Senhor, ou porque alguém disse que você não sabe fazer o que você está fazendo, ou porque alguém se levantou contra o ministério que o Senhor confiou a você, porque o ministério normalmente não é nosso. O Senhor confiou a você aquele período e você está ali exercendo aquilo. Você não tem tempo, eu e você não temos tempo de parar para ficar ouvindo o que Sambalate e Tobias e Gesem e os árabes e quem for, o inferno que tiver para falar sobre nós. Porque se a gente for parar para ouvir, vai ter um monte de gente perecendo, um monte de pessoas que nós poderíamos ajudar, que nós poderíamos estender a mão, que nós poderíamos dar uma palavra de ânimo. Porque aqui na Bíblia fala que Tobias influenciou até um dos judeus. E esse um dos judeus quis armar uma casinha para Neemias. Mas Neemias tinha uma aliança tão linda com o Senhor, que quando ele chamou, ele falou assim, Neemias, vamos orar na casa do Senhor, vamos lá, você vai e se esconde, porque estão te procurando para te matar, vamos lá. Aí ele parou, pensou e falou assim, vem cá, você acha que eu sou homem de me esconder? Você acha que eu preciso me esconder na posição que eu estou? Aí na hora, a Bíblia fala que o Senhor deu discernimento para ele e ele entendeu que esse homem tinha sido influenciado por Tobias para matá-lo. Estava armando para matá-lo dentro da casa do Senhor. Então não deixe que o inimigo queira te matar nem mesmo dentro da casa do Senhor. Não perca tempo com quem quer parar o que Deus tem na tua vida. Você está numa grande obra, você não pode parar.
O seu alvo é o céu, você tem que prosseguir adiante, porque se você parar, como é que vai ficar aquilo que Deus te deu? Se Deus te deu algo para você fazer, faça. Não se importe com as coisas, ou com o que falam, ou com o que deixam de falar, ou com quem te virou a cara, ou com qualquer coisa dessas. Faça, porque se a gente fosse depender disso, eu garanto que mais da metade não estava nem aqui, né? A pastora Clarice, que já tem tantos anos fazendo a obra do Senhor, se ela fosse olhar para o que os outros falavam para ela, talvez ela nem estivesse aqui, tivesse perdido a salvação dela e tivesse desistido de Jesus. E nós não podemos desistir da vida com Cristo, nem da vida com Deus. Amém? Essa história de Neemias é linda. Leia a história dele, veja o que Deus fez através da vida dele, porque é muito bonito. E eu só queria deixar as características de Neemias, que ele era temente, ele era obediente, porque ele só fez o que Deus mandou. Ele era confiante e confiável, porque as pessoas podiam confiar em Neemias. Você é uma pessoa confiável? As pessoas podem confiar em você? Você é alguém que... Não, se alguém vier me pedir algo, ela pode confiar em mim. Se ela vier falar comigo, ela pode confiar em mim. Neemias era prudente, ele era generoso, porque na Bíblia diz que os outros governantes extorquiam o povo, mas ele não. Ao contrário, ele chamava as pessoas para comer e se assentar à mesa dele e comer daquilo que tinha na mesa dele. Ele não pediam para eles trazerem, não, ele servia do próprio bolso. Ele era organizado e corajoso. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Já coloca o negócio.